Olha, agora a gente fala de mobilidade urbana, planejamento urbano em Florianópolis. Hoje teve vários anúncios, né, Marja, importantes pela Prefeitura de Florianópolis. Já está aqui conosco o secretário de Mobilidade Urbana, Michel Mittman. A Marja acompanhou esses anúncios, essa coletiva de imprensa, e agora traz para a gente os detalhes dessas mudanças, porque tem várias medidas que vão começar a ser implementadas a partir de agora, né, Marja? Boa tarde para você, secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, pessoal de casa. Secretário, boa tarde. Agora, encontrando para esclarecer tantos pontos, né? É bastante coisa, né? São muitos os detalhes, né? E ações aí para 2020. Algumas já começam nesse final de mês, agora de dezembro. Mas vamos falar primeiro de um anúncio que ninguém desconfiava, que o prefeito falou, que guardou as 7 chaves para o dia de hoje, que é a redução da tarifa do transporte público. Teria um reajuste, mas a prefeitura vai bancar esse reajuste. Secretário, como é que funciona essa logística e de onde que sai o dinheiro para poder não aumentar a tarifa? Bom, existe o que a gente chama cálculo tarifário, que é previsto em contrato com a empresa que presta serviço, com o consórcio Fênix, no caso, né, que ganhou a licitação. Esse cálculo projetou, a gente reviu ele esse ano desde o início do contrato, identificou e otimizou ele, né, deixou ele mais ordenado, que tinha alguns pontos a esclarecer. Com isso, a gente conseguiu uma pequena redução do fator de cálculo da tarifa no cálculo. Porém, o custo de combustível, custo de mão de obra, custo de pneus, toda essa questão levou a um aumento de em torno de 3,60%, que levaria um aumento para manter o equilíbrio do contrato, ou seja, para que ele rodasse ao longo do tempo, que a gente tem 15 anos pela frente ainda, tá? Secretário, mas já se sabe o valor dessa redução? Já dá para divulgar o valor que o usuário vai pagar? Já dá para divulgar o valor. Quanto seria? A gente está trazendo a passagem que hoje é R$ 4,40 no dinheiro para R$ 4,25, e a passagem que é no cartão, que é um grande número de usuários, que é aquele que paga antecipado, carrega o cartão e roda na catraca, ela está fixada em R$ 4,18. Ela não aumenta, ela mantém o mesmo preço que nós tínhamos. Só que ela representa, se a gente projetar a evolução que poderíamos ter de aplicação de aumento de tarifa, a gente poderia estar autorizado a oferecer uma tarifa até de R$ 4,57. Mas uma decisão forte nossa no sentido da busca da eficiência da mobilidade, na valorização do transporte coletivo, na retomada de passageiros, que não pode ser isolada só o valor da tarifa, tem que ter incluído esse conjunto de ações como essas que a gente anunciou sobre corredores de ônibus, sistemas de priorização, valorização do transporte coletivo como um todo, para que a gente tenha que essa tarifa que a gente anunciou, ela se mantenha assim ao longo do tempo, evoluindo de forma não tão acelerada. Secretário, uma outra obra que também impacta muito aqui em Florianópolis diz respeito àquela região da Universidade Federal, o chamado, o trecho ali, o anel viário, que pega o Pantanal, a Carvoeira, além da Universidade Federal, região de comércio. Tem um prazo de entrega para essa obra que é aguardada pela população há muito tempo? Sim, essa obra vai ser entregue a meados desse ano que vem, tá? Porém, ela não é a única aí naquele sistema. Ela é um trecho, né, que a administração pegou em andamento e não ia deixar parado e tocou essa obra. Complementar a ela, a gente vai ter que fazer algumas obras para que ela funcione bem, que vai ser usar o Pantanal e a Carvoeira como complementares àquele conjunto em torno da universidade para funcionar bem aquele sistema ali. Falando em obra, tem uma série de obras acontecendo Muitas, na cidade, né? Simultaneamente. E dentre os anúncios tem novas obras também, né? Dá para exemplificar onde é que isso vai acontecer, de que maneira isso não vai atrapalhar o trânsito da cidade? Olha só, pelo contrário, as obras, as intervenções que foram elencadas hoje, elas vêm no sentido de dar velocidade do trânsito. Mesmo durante o momento que estiver fazendo Sim, porque a obra. são obras de intervenção mais simples, né? A gente já demonstrou que é possível fazer obras sem atrapalhar tanto a cidade. Um exemplo é a própria 404 que a gente fez, a gente solicitou ao governo do estado para fazer aqui no Itacurubi, né? Ninguém pode dizer que aquela obra atrapalhou a vida de alguém, porque ela aconteceu de uma forma tão rápida, à noite, que é uma outra coisa que a gente tem feito, e evitando prejudicar o cidadão. Inclusive, hoje, uma das medidas tomadas é o anúncio que a operação da CONCAP, com os caminhões de recolha do lixo da cidade, não deverá acontecer em horários de pico, para que ela não também influencie no trânsito. Também são elementos pequenos que vão adicionando melhorias no sistema como um todo. Secretário,
terão alterações também na Trindade e Santa Mônica. Eu queria saber quais são essas alterações, porque são várias naquela região, né? Sim. A gente foi anunciado ontem toda a recuperação da Madre Benvenuta, porém até o trecho que hoje já, perto do Angelone ali e tal, o trecho do Angelone até a Beira-Mar Norte não estava incluído nesse primeiro pacote. Por quê? Porque a gente precisava reconfigurar, que é o que a gente vai começar agora essa obra, todo o acesso ao bairro Santa Mônica, todo o acesso à Madre Benvenuta, em que ali a gente vai ter um giro mais organizado dos automóveis, entrando em 2 pistas, vai ter a separação da bicicleta e vai ter também a priorização para entrar na avenida o ônibus, que isso também é uma novidade importante. Ali na Beira-Mar Norte, secretário, a gente tem percebido cada vez mais a alteração no trânsito e como isso reflete nas demais regiões da cidade. Já percebemos algumas alterações em relação à Onda Azul, que é da Guarda Municipal, que são os agentes fazendo ali a sinalização manualmente. Existe alguma previsão de alguma medida que possa melhorar o trânsito na região, como, por exemplo, os semáforos inteligentes, que foram anunciados há um tempo, depois a gente não teve atualização de como funcionariam? Sim. A gente fez todo um pacote tecnológico desse sistema semafórico, na parte central, incluindo esses da Beira-Mar. O que acontece? Com o próprio sistema, a gente verificou que as leituras estavam dando, e também na atuação em campo da própria guarda, que a gente precisava separar o trânsito que segue em direção ao centro daquele veículo que quer contornar, fazer a entrada, que tem o mesmo tempo de semáforo. Então, o que a gente já fez, e pode verificar hoje, já melhorou o primeiro ponto. Ontem a gente já fez a instalação dos equipamentos que se agregam nesse sistema tecnológico do primeiro semáforo, hoje já é do segundo e até a semana que vem acho que já fecha os 4 semáforos que vão ter essa diferenciação. Com isso a gente libera a guarda de estar presente naqueles pontos de trânsito e também da nossa central de operações no CIT, lá no continente, a gente consegue monitorar todos esses semáforos e ajustar os tempos semafóricos remotamente. Nosso operador, hoje de manhã, ele até demonstrei lá que ele estava online, demonstrando que estava 100% operacional todos os semáforos, ele consegue controlar o tempo de cada setor e o sistema também se adequa sozinho. Porém, são necessárias a instalação de equipamentos complementares que estão sendo feitos agora. Mas 4 funcionando já nas próximas semanas? Sim, uma já está e já demonstramos hoje como a fila dessa primeira já fluiu, na sequência vai sendo feita. Também tem outras intervenções pontuais que vão melhorar como um todo. Secretário, temos agora, dia 30 de dezembro, a reabertura da ponte Hercílio Luz e obras acontecendo nas 2 cabeceiras, o que impacta nos 2 lados aí da ponte e em toda a região do entorno. Os testes e o que vai acontecer? Vai ter também um novo transporte, um novo ônibus que vai circular pelo centro da cidade, inclusive passando pela cabeceira das pontes? Exatamente. Vamos lá. A gente tem 2 etapas para esse transporte que vai acontecer. A primeira etapa vai até nós liberarmos efetivamente a ponte para que os ônibus possam passar por cima dos veículos como um todo, possam transitar de um lado para o outro. Isso vai acontecer somente depois do dia 13. Até o dia 13, a gente vai operar com uma linha circular no centro, gratuita, para que todos da cidade não precisem levar o carro e tentar estacionar perto, pode estacionar em outros lugares. A gente vai recolher todo cidadão, todo turista que quiser ir visitar a ponte, pode pegar um ônibus executivo gratuito que vai levar até a cabeceira. Muito reforçado isso a partir do dia 28. Muito embora agora já no dia 21 a gente já faz um primeiro teste operacional da rota, né, para medir tempos, velocidades, para aplicar isso efetivamente a partir do dia 28. Então, do dia 28 ao dia 13, a gente vai ter uma operação gratuita para toda a população não utilizar o automóvel e visitar a ponte ou a pé, de bicicleta e usando o transporte coletivo. Abriu a ponte, essa primeira linha vai já operar como uma linha circular que vai e volta ao continente, trazendo veículos novos, diferentes, tá? Nós vamos ter veículos mais compactos, com ar-condicionado, piso baixo, que é aquele que não precisa subir escada para entrar no ônibus, dando muito mais conforto ao usuário, que a gente pretende que isso comece gradativamente a incluir na frota. Secretário, temos mudança também em relação ao acesso a Pedro Ivo Campos, vai alterar o número de pistas, como é que funciona? Hoje a gente tem que a gente chama uma faixa zebrada na descida, na alça do Laguinho, né, que sai da Pedro Ivo e entra para o centro, que tem a capacidade para 3 faixas e opera em 2. E a gente mediu, fez as contagens, que a outra, o viaduto que faz a volta, ele é subutilizado. Então, a gente vai compensar, vai criar 3 faixas. Já fizemos um tempo atrás, não
botamos operar um conjunto de ônibus ali à noite, né? Então fizemos todos os testes operacionais de velocidade e giro e agora a gente vai fazer essa configuração em janeiro. Secretário, são muitas as obras, mas todas aí de interesse da população, não só quem mora em Florianópolis, na grande Florianópolis também, tem muita gente que trabalha aqui na capital. Teve um aumento significativo de pessoas indo para o centro da cidade de carro após a ruptura do contrato da Zona Azul e vocês vão ter agora um contrato emergencial para ter Zona Azul operando antes de concluir o processo de licitação? Exatamente. O processo licitatório foi apresentado, né, sobre o novo sistema da Zona Azul. Surgiram algumas dúvidas que o Tribunal de Contas, muito justamente, pediu esclarecimento. Só que o tempo agora, né, até com o recesso judicial, nos inibe de uma ação mais imediata e nós não queremos mais correr esse risco. Ficou demonstrado para a população, a gente sabia das consequências, mas era inevitável o rompimento, nós não podíamos mais sustentar uma situação de uma empresa que se apoderava do dinheiro da pessoa, né? Ela estacionava, pagava para aquela empresa, mas não retornava ao município, ou seja, não retornava nas benfeitorias que poderiam ser utilizadas para o próprio trânsito. Então, a gente teve aí uma perda na ordem de 21 milhões com aquela empresa anterior. Então, a gente foi muito cauteloso na montagem desse novo edital, porém surgiram questionamentos. Ok, mas a gente não vai perder mais tempo, a gente vai lançar um contrato emergencial, porque todos os dados de perda de velocidade do transporte coletivo, aumento significativo do uso do automóvel, porque tem a gratuidade, todo o comércio que tem perdido porque não giram as vagas, e também dá um pouco mais de direitos iguais a todo mundo do ato de estacionar. Uma pessoa estaciona no lugar e toma aquele espaço para ela, enquanto poderia girar, ter mais acesso para mais pessoas. Secretário, para encerrar, a gente percebe que é uma série de obras, algumas mais simples, como o secretário falou, outras medidas um pouco mais drásticas, como o corte até no reajuste da tarifa e, pelo contrário, reduzir o valor da tarifa e a prefeitura cobrir esse valor. Todas essas medidas, diante do caos que a gente vem enfrentando no trânsito de Florianópolis, é verdade que alguns dias isso se agrava ainda mais, como nas últimas semanas. Isso deve refletir, de fato, na mudança do trânsito, mesmo com a chegada dos turistas? Vocês acreditam, de fato, que essas obras e essas alterações vão melhorar o trânsito de Florianópolis? O que acontece ao longo da história, se perdeu muitas oportunidades. Então, a gente acumulou nessa cidade um conjunto de problemas estocados. A gente sabe que essas ações não vão, em definitivo, corrigir todo um problema histórico, mas isso não é desculpa para nós não agir, e é isso que o prefeito determina, é isso que a equipe técnica está buscando. Então, a gente sabe que reconfigurando, organizando melhor a estrutura existente, a gente consegue ter um pouquinho mais de eficiência e nos habilita, assim, para os grandes projetos que virão na sequência. Obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo. Obrigado a Marge, a todos. acompanhando tudo de perto desde cedo, segue acompanhando, né, Marge? Obrigada mesmo. Obrigado.